Opa, tudo bem? Vamos ver nessa aula então o MQL, que é o movimento de queda livre, que é aquele movimento onde um corpo ele é abandonado de uma certa altura e aí ele começa a cair, né? Mas com uma velocidade no início sendo igual a zero e desconsiderando a resistência do ar. O que acontece na verdade, se tu soltar alguma coisa, né, deixar cair, é que vai ter resistência do ar, porque tem um ar à volta desses objetos, né? E esse ar acaba freando qualquer objeto que tente se movimentar dentro dele. É parecido com na água, né? Tu tá numa piscina e tenta andar na piscina, tu vê que tem a resistência da água. No caso do resistência do ar também existe, só que é bem menor do que da água. Fazendo um teste, tu pode tentar amassar uma bolinha de papel e uma pedra também, né? Larga as duas, tu vê que a pedra cai antes. Isso acontece porque a resistência do ar age sobre os dois, né? Porém, a pedra ela é puxada com mais força do que o papel. Então, mesmo tendo o mesmo formato e mesmo tendo a mesma resistência, como a pedra é puxada com mais força, que seria a força-peso, né? Ela acaba chegando antes. Agora, numa situação ideal, uma situação onde se desconsidera a resistência do ar, como por exemplo no vácuo, aí tanto a bolinha de papel quanto a pedra vão cair ao mesmo tempo. Então a gente tem um corpo aqui que ele está numa certa altura, mas ele tem uma velocidade inicial, né? Ele começa com uma velocidade inicial de zero. Essa é a característica do MQL. E nunca vamos ter resistência do ar, né? Então ele está sujeito somente à ação da gravidade. Pessoal, a gravidade aqui, ela aponta para baixo, né? Ela é uma aceleração, melhor dizendo. Ela é uma aceleração que vai apontar para baixo, tá? E ela vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque a gente considera o nosso referencial aqui embaixo como sendo o zero, é a nossa origem. A gente compara tudo como sendo aqui zero. E esse aqui vai ser o H final, sendo o H inicial uma certa altura aqui, que eu não sei de quanto. Tá? Então ele começa numa altura já, por exemplo, de 20 metros, de 40 metros e termina no zero. É como se fosse um movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, onde ele está andando para trás. Se tu girar isso daqui, né, seria como se fosse aqui tu tem um H final de zero e ele começa lá no H inicial, não sei, de 80 metros, por exemplo, e ele está andando para trás. É exatamente isso, se tu deitar aquele negócio todo. Tá? Então, é por isso que o G ele acaba sendo negativo, porque ele está fazendo a velocidade diminuir. Ele começa a parar daqui e a velocidade vai diminuindo, ele vai andando para trás, né? O nosso para trás aqui é o baixo. Então, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, esse corpo que começou com velocidade de zero, ele vai chegar ao solo, né? E imediatamente antes de tocar o solo, ele vai ter uma velocidade para baixo, tá? Ele vai estar se movimentando para baixo. E por causa que a velocidade é para baixo, assim como a gravidade, ela vai ter um valor de negativo, menos 10 metros por segundo, menos 30 metros por segundo, né? Então vai ser um valor negativo de velocidade, assim como o g também é negativo, tá? Além disso, a gente também teria um ΔH, se a gente fosse calcular, né? Lembra que ΔH, delta qualquer coisa, é o final menos o inicial. Como o final é sempre zero e o inicial, por exemplo, aqui, eu não sei, ele começa, por exemplo, numa altura de 80 metros, então ficaria 0 menos 80. Então a moral da história é que o ΔH, ele também vai ficar negativo, ele é tudo negativo porque o movimento todo, ele é, digamos, para trás, tá? Então a variação de posição é negativa, né? Ele vai, por exemplo, do 80 ao zero, diminuiu. A velocidade vai ficando negativa, começa com zero e fica menos 10, menos 20, menos 30, etc. Mais rápido sim, porém mais rápido para baixo, o que caracteriza o sinal negativo. E a gravidade, né? A única aceleração com que o objeto está sujeito é a gravidade, tá? Que aliás vale precisamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas a gente usa quase sempre 10 para arredondar. Tá? Então é uma aceleração não qualquer, é a aceleração da gravidade, que vale basicamente 10. E essa gravidade ela aponta para baixo, né? Ela faz a velocidade do corpo, que era zero,
faz diminuir 10 metros por segundo a cada segundo. Por exemplo, depois de 1 segundo, né, o corpo estaria, sei lá, por aqui, mas ele estaria com uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Depois de outro segundo, né, no instante 2, ele estaria, por exemplo, por aqui, com uma velocidade de menos 20 metros por segundo. Cada segundo que passa, a velocidade diminui 10 metros por segundo. Tá? Então, essa é a ideia. E é sempre assim, porque sempre não teremos resistência do ar, tá? Em nenhuma situação. Então, G negativo, ΔH negativo, a velocidade final negativa, né? Tudo negativo aqui nessa história. Quanto às fórmulas, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, já separado as fórmulas clássicas do MRUV, né? A de velocidade, a equação horária da velocidade aqui, a equação horária da nossa posição aqui e a famosa Torricelli ali, tá? O que acontece? A gente usa as mesmas fórmulas, porém alterando. Por exemplo, a gente não tem velocidade inicial, é zero. Não temos, é zero, então a gente não coloca. Outra coisa que a aceleração não é uma aceleração qualquer, ela é sempre a da gravidade. Portanto, essa forma aqui se transforma em velocidade final igual G vezes T. Só isso. Mesma história aqui, ó, em vez de ser posição, a gente tem alturas, então a gente substitui por H. Não temos uma velocidade inicial, é zero, então esse termo todo cai fora, né? E aí fica só, então, H igual a H0, mais GT ao quadrado por 2, não é A, é G. E sim, esse G tem que substituir por menos 10 ali, tá? Na fórmula vai ficar mais, mas tu põe menos 10. E a Torricelli, mesma coisa, a última, né? A última fórmula. Não temos o V0 vale 0, ele começa em repouso, então se torna isso daqui, só substituindo o G. Essas são as três fórmulas, então, que a gente tem para o MQL, que são basicamente as fórmulas do MRUV. Né? A minha sugestão é não grava essas fórmulas. Sempre fica com as fórmulas do MRUV clássicas, né? E simplesmente vai sacando. Pô, MQL, a velocidade inicial é zero. Então eu não tenho a velocidade inicial e a aceleração é sempre o menos 10. Tá? Então são dados que a gente sempre vai ter. Ele falou de abandonar um corpo, largou um corpo, soltou um corpo, e o G é 10 negativo e a velocidade inicial é zero. Sempre assim. Aqui eu coloquei uma observação de novo, lembrando que ΔH é H menos H0. E aí, se a gente faz o quê? Se a gente substitui, ó, se a gente taca esse H0 para o outro lado, fica H menos H0. Tacando isso daqui para o outro lado, tá? Tacamos para o outro lado. Aí fica H menos H0 igual ao GT quadrado sobre 2, ao que sobrou ali. Acontece que esse H menos H0 é ΔH. Então eu posso reescrever, né, reescrever a forma como sendo essa daqui, ó. ΔH sendo GT quadrado sobre 2. Ah, por quê? Porque às vezes tu quer saber direto o quanto que é a altura, o quanto que ele cai, tu não quer saber da onde ele veio, da onde ele vai. Quer saber qual é a altura direto. Então tu pode usar essa daqui, né? Por exemplo, ali no nosso cálculo, né? Digamos que aqui seja 80 metros, ó. E aqui é 0 metros, né? Aqui a gente tem a posição final aqui, e a inicial. Tu poderia usar H e H0, os dois, tu tem os dois. Mas se não tivesse, o que tu interessa aqui no caso é que ele cai uma altura, né, de 80 metros. No caso, tem que ser negativo, né, porque diminuiu. Mas se ele perguntar a altura de prédio, coisas assim, seria 80 metros. Então, quando a questão pergunta direto qual a altura de alguma coisa, tu pode fazer direto pelo ΔH, mas não tem erro tu fazer pela original aqui também. Vai dar exatamente na mesma. Vamos fazer um exemplo então aqui. Tá? Temos uma situação onde uma bola é abandonada do alto de um edifício. Ela chega ao solo em 4 segundos, então temos o tempo, né, sendo de 4 segundos. Ele pergunta qual é a altura do edifício e qual a velocidade com que ela atinge o solo. Então, para descobrir a altura do edifício, já que ela foi largada da altura do edifício, então você tem que descobrir qual a altura que ela foi largada, né? Mesma história, o H final é sempre o zero, tá, pessoal? Chegou no chão, o chão é zero. Então a pergunta seria, digamos, qual é o nosso ΔH? A gente só tem esses dados. A gente olha para as formas que a gente tem, né? A gente tem tempo, então tempo aqui, e queremos ΔH, né? O ΔH, ela tá, digamos, aqui, ó, nesses dois, né, que é esta forma. Mas se tu usasse H e H0, também não teria problema. Ele termina no H final de zero e começa no H0, né,
começa no H0, esse daqui, que é a altura do prédio, não sei onde é que ele começa, então tu descobriria qual que é esse daqui, sendo que o H é 0. Também daria para fazer, tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu vou usar esta forma aqui para mostrar que também funciona, mas essa aqui seria mais direta. Tu botaria ali o G, o teu quadrado que ele deu e tal, né? Uma observação agora, tá? Apesar de tudo ser negativo, ΔH negativo, G é negativo, neste único caso onde tudo é negativo, eu posso usar tudo positivo, tá? Eu posso usar tudo positivo. Aqui a velocidade, por exemplo, que eu vou encontrar, a velocidade vai ser negativa porque ele está para baixo. Mas a maioria das questões perguntam qual é o módulo da velocidade, qual é a velocidade escalar. Isso significa velocidade sem sinal. Então dá para usar tudo positivo. Vamos lá então, a gente tem a nossa fórmula, né, que é h igual h0 mais gt ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. O h final é 0, o inicial eu não sei, né? O g é menos 10 e o t é 4. Pronto, né? 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes o 10 ali vai ficar 160, né? 160 dividido por 2 vai dar 80, só que é negativo. Então vai ficar H0 menos 80. E aqui eu passo 80 para o outro lado, então 80 metros é o H0. Quer dizer, ele começou no 80, né? Ele começou na marcação 80 e chegou ao chão, que é a marcação de 0. Portanto, a altura do prédio é de 80 metros. Tá aqui a resposta. Tá? Então, tanto faz qual forma tu vai usar. E nota, né, eu tenho que usar direitinho aqui, eu tenho que botar o H0 como sendo o que eu não sei e o H final lá embaixo como sendo o 0. E o G eu tenho que botar como negativo, tá? Mas se por acaso eu botasse tudo positivo naquela forma do ΔH, essa aqui, ó, lembrando que o ΔH ele vai dar negativo porque foi um deslocamento para baixo, o G é negativo também, mas como tu tem menos dos dois lados, se tu botar mais nos dois lados, dá certo. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo já se acostumarem a usar tudo negativo, tudo certinho, por causa dos outros assuntos. E também tu não vai complicar assim de, quando é que eu uso tudo positivo? Quando é que eu uso tudo negativo? Então esquece e usa sempre certinho, sempre negativo. Aí não vai ter erro, tá? Depois o próximo passo é qual é a velocidade com que ele atinge o solo. Vamos para as fórmulas, né? A gente tem duas formas que dá velocidade, essa daqui, né, dá velocidade. Já usando a altura que eu tenho, agora eu tenho a altura, então dá para usar essa daqui. Mas eu poderia usar essa daqui também, se a questão perguntasse direto qual é a velocidade, né? Não pergunta a altura, tu não calcula a altura, ele pergunta direto a velocidade. Bom, eu posso usar direto essa fórmula aqui, porque ele deu tempo. Então vamos ver, ó. Vai ficar na velocidade sendo gt, né? Então a velocidade é menos 10 vezes 4. Então a velocidade é de menos 40 metros por segundo. Menos 40 por quê? Porque ele está caindo, né? Mas se for ter alternativa, a chance é que seja de 40 metros por segundo e não menos 40, tá? Então é muito difícil ter uma questão que cobre o negativo. Mas, por exemplo, se ele deu, né, ele falou, a velocidade da queda é 40 metros por segundo. Quanto tempo levou? Daí tu tem que botar, ele falou, apesar de ter falado 40, né, tem que botar menos 40 nas fórmulas, essa é a ideia, tá, gente? Então, quando ele pergunta a velocidade, tu pode botar velocidade positiva na resposta, né? Mas se ele fala que a velocidade de queda é 40, tu tem que botar negativo. Nas fórmulas, sempre negativo, porque ele está caindo. Senão vai dar errado, vai começar a dar tempo negativo, que não existe, vai começar a dar coisas viajadas, tá? Mas é isso, não é uma situação tão complexa, é só uma, digamos, uma expansão da MRUV com aquelas condições iniciais que temos ali. Beleza? Então, até a próxima, pessoal.